bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo para todo o país. E hoje eu estou aqui com o palestrante Eduardo Carmucci, ele que vai apresentar para a gente o tema Os 10 maiores erros de vendas e marketing que todo mundo está fazendo e como evitá-los. Eduardo é especialista internacional no aumento geométrico do lucro, com mais de 15 anos de experiência internacional em mais de 20 países. Nós vamos ver como, sem ter de colocar uma enorme quantidade de dinheiro ou gastar muito mais tempo e esforço ou risco do que você está atualmente fazendo. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Porta Palestras. Boa tarde, boa noite, independente de que região do Brasil que você esteja. Boa tarde, meu nome é Eduardo e eu gostaria de apresentar para vocês, agradecer a oportunidade aqui do portal. E vou apresentar para vocês algumas das coisas, uma das grandes vantagens de eliminar ou reduzir drasticamente os riscos que você tem nos erros mais comuns que acontecem em termos de atividades de marketing. Então, a minha especialidade, basicamente, é de optimizar cada operação, cada atividade que você exerce dentro da sua empresa, seja você um profissional liberal, seja você um distribuidor, seja você um fabricante, independente do seu segmento de mercado, aonde você atua, todos esses fundamentos, esses princípios se aplicam. Então, eu sou conhecido como um grande descobridor de ativos ocultos. O que eu digo de ativos ocultos? Que atividades que você tem dentro do seu segmento, dentro da sua empresa, que você não está optimizando, que você não está alavancando ao máximo, que você não está obtendo os melhores resultados possíveis e imagináveis, que foi exatamente essa filosofia que fez com que você partisse o seu negócio. Então, como o nosso tempo é curto e limitado, e eu quero aproveitar o máximo e dar o máximo de informação possível para você, vamos passar através quais são esses erros comuns e como você pode evitá-los. E dessa forma alavancar muito mais lucros na sua empresa. Quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, como eu faço. Eu sou autor de 8 livros especializados em marketing. E viajei praticamente o mundo, conheci a Europa, Estados Unidos, estive principalmente no Canadá, e trabalhei com diversas indústrias, diversos fabricantes, diversos distribuidores, diversos varejistas, diversos prestadores de serviços, de dentistas, lojistas, a fabricantes de alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu crio situações, porque às vezes uma situação que é comum para uma indústria, para um ramo, para um outro ramo se aplica e tem o efeito de uma bomba atômica e causa com que essa empresa tenha uma visibilidade e uma perpetuidade junto ao seu mercado. Como é que eu faço? Eu ensino pessoas e empresários liberais a colher lucros inesperados que normalmente estão escondidos em todos os negócios e que normalmente a maioria das pessoas não reconhece ou sabe como fomentar esses lucros. Eu ensino pessoas em transformar uma venda única em múltiplos fluxos de renda, de uma forma perpetual. Eu ensino a competir e principalmente a se divertir muito mais, porque tem muito empresário estressado hoje em dia, como é que ele paga a folha de pagamento, como é que ele busca capital, como é que ele busca cliente. Então, você trabalha de uma forma mais direcionado, de uma forma mais simples. Alguns dos livros que eu escrevi, um deles é o Paradoxo do Lucro, Elementos de Marketing, 21 princípios para aumentar e enriquecer o seu negócio, 9 fatores para alavancar o seu crescimento exponencial, os 10 maiores componentes de venda, os 10 maiores erros de venda e marketing que todo mundo está fazendo e como você pode evitá-los, 60 sistemas singulares e inigualáveis de como você pode obter referência ou indicação do seu cliente, transformando o seu cliente no seu melhor vendedor. Que você passe a trabalhar com o seu cliente, que ele seja o seu melhor vendedor.
E tem formas e tem sistemas que você pode aplicar de uma forma estratégica com o seu cliente para que ele faça isso. Estratégia da preeminência. Bom, a definição geral do marketing, normalmente marketing é o ato de compra e venda no mercado, ou o ato de conectar produtos e serviços a pessoas, a clientes. A minha informação é sobre aumento e crescimento dos seus negócios, estratégia de marketing, geração de lucro, aumento do rendimento, multiplicação dos resultados e, obviamente, resultados exponenciais e rentáveis. O que eu faço? Eu localizo ativos ocultos, ativos que você tem dentro da sua empresa, dentro da sua organização, dentro do seu sistema operacional, que você, às vezes, não tem consciência dos ativos que você tem. Oportunidades negligenciadas, atividades de baixo custo, relações subvalorizadas, canais de distribuição subutilizados. Como você pode multiplicar os resultados do seu negócio reduzindo o seu risco, seu tempo e esforço? Os 10 maiores erros que normalmente a maioria dos empresários está cometendo no seu marketing e como você pode evitá-los. Um dos primeiros erros, talvez o mais fundamental, é o de não testar o seu marketing. Não testar a sua campanha, não testar um anúncio publicitário. Não saber quanto mais é possível. A ideia é que você teste inúmeras vezes, teste o marketing, teste exatamente o teu cabeçalho, que faz uma diferença enorme na sua campanha publicitária, que você teste a repercussão, teste a posição, se você estiver fazendo um anúncio em jornal, por exemplo, se você mudar um anúncio de uma página a outra, você tem resultados diferentes, teste preços, enfim, teste de uma forma geral. É sempre bom testar, nunca coloque todo o seu orçamento numa campanha publicitária. Não faça essa loucura. Teste sempre antes de fazer qualquer campanha para atingir a grande massa. Então, com isso você define quão alto você pode ir. Porque uma vez testando preços, por quê? O que acontece? O teu custo fixo é o mesmo, independente do tamanho do teu anúncio. Se você coloca um anúncio no jornal, se você tem uma despesa X para colocar esse anúncio no jornal, tanto faz se você teve 10 respostas, se você teve 100 respostas, teve 1000 respostas. O teu custo é o mesmo, o teu custo de aquisição de publicidade é exatamente o mesmo. Então você deve maximizar ao máximo o retorno sobre o seu investimento, ROI, que em marketing, em administração se fala esse termo, ROI. Que você deve sempre procurar maximizar cada atividade, cada operação que você faz. O segundo erro mais comum, e que isso aí acontece de uma forma generalizada, é que as pessoas fazem publicidade que eu chamo institucional, em vez de publicidade de resposta direta. Qual que é a grande diferença entre as duas? Publicidade institucional é aquela que fala quão bela, quão formidável, quão fantástica é a empresa. Ora, isso não interessa ao seu consumidor, ao seu cliente. O que o cliente quer saber, na realidade, ele quer saber se você vai entregar o produto na hora certa, se você vai entregar o serviço na hora certa, se você tem o produto na quantidade e no valor que ele está querendo, se você vai fornecer o serviço de uma forma adequada, que ele não vai ter que te ligar novamente, olha, volta que o serviço não foi bem feito, precisa refazer o serviço. Isso tudo é o que o cliente quer saber. Ele não quer saber se você é grande, se você é pequeno. O que o cliente quer saber, na realidade, ele só quer saber uma coisa, ele quer saber qual a vantagem, qual o benefício que ele tem. Essa pergunta que está de forma consciente e inconsciente dentro da cabeça do seu cliente. Qual a vantagem, qual o benefício que ele tem. Então, o cliente, ele sempre almeja isso. Ele quer saber se a resposta que você vai dar para ele, por exemplo, a resposta
de marketing direto é diferente. Por quê? É um vendedor impresso. Você não quer que o seu vendedor vá visitar um cliente e conte a história pela metade. Você quer que o seu vendedor, quando encontra um cliente, conte a história por inteiro. Que coloque as vantagens, as desvantagens do seu produto, quais os benefícios, quais as implicações do cliente, que venda toda a história para o seu cliente. E dessa forma, transmitindo de forma global, de forma científica, baseados e tudo mais, o teu cliente pode tomar uma decisão concreta se aquela opção de compra está certa ou errada. Então, publicidade de resposta direta direciona as pessoas para a ação, obriga os leitores, telespectadores ou ouvintes a visitar o teu estabelecimento, a chamá-lo, a direcioná-lo, a enviar dinheiro, enfim, motiva o leitor ou ouvinte ou telespectador a uma ação. Enquanto a publicidade de forma institucional não motiva ninguém a nada. Essa é a grande diferença. E empresários gastam milhares e milhares de reais em publicidade institucional que não diz, que não qualifica o leitor ou o telespectador. Então, de uma forma simples, a publicidade, ela obriga, entre aspas, as pessoas a telefonarem, a escrever ou a comprar. Dê informação aos seus prospectos de serem interessantes para eles. O fundamental é que você coloque o benefício, a vantagem, qual a satisfação e tudo mais, qual que é o benefício para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte. Ele é o grande beneficiado e é ele que você deve endereçar a sua publicidade. Seus prospectos, como eu disse agora há pouco, não se importam com você. A única coisa que importa para eles é qual o benefício que o seu produto ou serviço pode e faz e trará para eles. Essa é a grande pergunta, de forma consciente ou inconsciente, que está na mente do seu cliente. Como é que o seu produto melhorará a situação do seu prospecto? Irá salvar tempo, esforço, dinheiro? Como o seu produto ou serviço melhorará a vida do seu cliente potencial? Por quê? Como é que ele vai fazer isso? Depois que você construir o seu caso, diga-lhes como chegar ao seu negócio, o que procurar e a quem pedir. Diga-lhes o que eles devem e quando o vendedor ligar para eles, o que responder para o cliente. Você deve formatar isso de uma forma sistemática e não de uma forma tática. Infelizmente, o nosso tempo aqui hoje é curto, eu não vou ter tempo de entrar na diferença entre tática e estratégia. Mas tem toda a diferença, e isso se aplica. Lembre-se que o importante do acordo de livre risco, diga-lhe que resultado que eles podem esperar, possuir ao ter o seu produto ou serviço. Erro de marketing número 3, não ter uma proposição única de venda. Não definir você como empresário, como empresa, como prestador de serviço, como uma proposição única. O que faz você diferente de todo o resto do mercado? Por que que você é único? Vamos supor que você faça pizza, você seja uma pizzaria. Por quê? Você entrega em 30 minutos? Diga isso na sua publicidade. Diga que você entrega 30 minutos, caso você depasse os 30 minutos, você retorna o dinheiro gratuitamente para o seu cliente. Isso faz com que você assuma uma posição em relação ao mercado que os seus concorrentes não estão fazendo. Essa é a grande vantagem que você pode ter. Articulando claramente qual a parte integrante. O seu PUV, que eu chamo, é a vantagem distintiva de você em relação às outras publicidades. É a base filosófica do seu negócio. É a formação de sua base da proposição, depende do seu específico nicho de mercado. Essa é a grande diferença. Sua PUV permite que você só venda produtos com alta qualidade. Que o cliente, por exemplo, vai ter a certeza que quando ele comprar de você, uma semana depois ou 15 dias depois, ele não vai voltar para retornar o que comprou. Ele está satisfeito
e você está garantindo ao cliente que você vai cumprir com a qualidade, com o serviço que você está oferecendo a ele. Você pode dizer que, por exemplo, que você tem a menor marcação possível. E você pode também dizer que você oferece mais informação, mais educação, mais serviço para o seu cliente. Pode ser que você abra 24 horas, 7 dias na semana. Alguma coisa que faça você ser distinto em relação aos outros competidores que tem no mercado. Você não precisa ser melhor do que todo mundo. Você só precisa ser melhor do que todos os teus outros concorrentes do teu mercado. Erro de marketing número 4, não ter produtos complementares. Às vezes me peca quando empresas que têm produtos únicos não buscam para atender o mesmo nicho de mercado, a mesma clientela, ter produtos complementares, produtos que possam complementar a sua renda, de forma a aumentar substancialmente o seu faturamento. Por quê? Se eu, por exemplo, eu só vendo flores, mas não vendo vaso, por que não fazer associação com empresas que vendam vaso de flores e eu posso oferecer para o meu mesmo nicho de mercado, para a mesma clientela, produtos complementares? Por que fazer o meu cliente dar voltas e ir para outro fornecedor, se ele pode ter tudo isso junto comigo? Então, produtos complementares são muito, muito importantes. Você não saberá quão lucrativo ou não lucrativo um anúncio de venda, cliente ou promoção realmente é, até que você saiba testar esse elemento. Você pode acumular uma fabulosa renda futura. Então, uma das coisas que eu aplico é o que eu chamo de progressão geométrica do seu lucro. Como é que você aumenta geometricamente o seu lucro? Então, um dos pilares que eu utilizo é o processo de produtos complementares. Isso é fundamental. Por exemplo, o seu cliente, na hora da compra, ele está mais predisposto, quando ele chegou ao caixa, quando ele já não tem mais nenhuma resistência psicológica à venda, quando ele chegou ao caixa, é muito mais fácil você chegar e falar, olha, nós temos aqui uma caixa de ferramenta que normalmente nós vendemos por R$15, mas estamos fazendo uma promoção por R$5. O senhor quer adicionar essa sua compra? As chances são que pelo menos 20% a 30% das pessoas que tiveram essa oferta vão dizer sim, vão querer comentar. Isso é um exemplo de um produto complementar que você pode adicionar à sua venda, sempre tentando aumentar o chamado ticket médio do seu cliente, que o seu cliente compre mais e mais e mais. Por quê? O que eu prego, e uma das bases do meu fundamento, é que o cliente, uma vez que você tem o cliente, você tem que ter o cliente por muito tempo. Não vale a pena você só vender o cliente uma vez ou outra. Então, um exemplo aqui que eu uso muito é o da pizzaria do José. O que eu chamo de valor residual de um cliente. Se eu tenho a venda média vezes quantas vezes os clientes retornam, quanto tempo esse cliente volta e também qual é o valor residual. Então, por exemplo, se eu faço pizza, se eu sou uma pizzaria e tenho uma pizza que eu vendo a R$25, que eu sei por termos estatísticos, por termos quantitativos que eu analiso em cada empresa, eu chego à conclusão que o meu comprador, o meu cliente médio, compra em média 30 vezes ao ano pizza de mim. Resumindo, cada cliente que eu trouxer à minha empresa equivale para mim por ano R$750. Ora, não seria, se o custo mais caro do marketing é o custo de aquisição de clientes, por que não dar a primeira pizza de graça, sabendo que o cliente vai comprar em média 30 vezes ao ano? Então, se eu sei que meu cliente compra uma média de R$750 por ano de mim, e se eu sei que em termos médios eu tenho um cliente mais ou menos por 7 anos, na realidade, cada cliente que entrar na minha pizzaria equivale para mim R$5.250 em 7 anos. Isso é só no caso de uma pizza. Um exemplo banal, para todo mundo entender. Então, mas a maioria dos empresários sempre querem
focar no novo cliente, querem focar sempre em ter mais clientes, mas nenhum deles, ou poucos deles, trabalham o cliente que já tem, o cliente que já faz parte da casa, que participa. Como é que você pode fazer isso? Procurando produtos lógicos, produtos similares ou complementares à sua linha de produtos, que você pode incorporar à sua linha de produtos. Amarrando clientes a longo prazo. Por exemplo, se você faz uma limpeza de tapete, você sabe que o cliente em média limpa o seu tapete 2 a 3 vezes ao ano, por que não já amarrá-lo de uma certa forma, com descontos ou uma certa estratégia, para que ele compre de você essas 2 ou 3 vezes a mais que ele vai fazer a limpeza de tapete. Experimente capturar, isso é essencial. Às vezes me choca como as empresas não capturam nem nome, nem endereço, nem contato dos seus clientes. O cliente entrou no seu estabelecimento, ele teve a capacidade de sair da sua casa, de pegar o seu carro, de conduzir até o seu estabelecimento, até o seu negócio, e mesmo assim, você não captura o nome, endereço e telefone, o contato desse cliente. Por quê? A intenção é que você sempre mantenha contato. Quanto mais contatos você tiver com o seu cliente, maiores serão as chances que esse cliente vai confiar mais e mais e mais na sua empresa, no seu serviço, na sua organização. E dessa forma, obviamente, você vai aumentar cada vez mais o faturamento que esse cliente vai te trazer. Então, trazendo produtos complementares que você pode incorporar à tua linha de serviço, você deve sempre se perguntar uma pergunta muito simples. O que o meu cliente compra antes e o que o meu cliente compra depois de comprar o meu produto, meu serviço? A resposta para essa pergunta é a chave de como você deve, em qual caminho você deve ir para buscar novos produtos complementares à sua linha e atividade atual, ok? Tenha em mente aberta, sempre aberta, para outros produtos ou serviços. Se, por exemplo, você só vende o tapete, mas não vende a limpeza do tapete, faça parcerias, faça joint ventures. Parcerias, que é joint ventures em inglês, mas é uma parceria com outras empresas que façam a limpeza do tapete. Dessa forma, você pode aumentar o faturamento com o mesmo cliente seu. Erro de marketing número 5, falhar em determinar e endereçar as necessidades dos seus clientes e prospectos. 90% das empresas que eu vejo não determinam com precisão qual o desejo e a necessidade das pessoas que elas estão tentando vender. Como você pode preencher de forma adequada se você não tem tempo de compreendê-los? Então é importante. Infelizmente, por causa do tempo, nós não temos muito tempo de divagar em alguns exemplos, mas a empresa que sentar e analisar pactualmente, formatar exatamente quais as necessidades do seu cliente, tem os negócios, todos os negócios possíveis. O que os seus clientes querem e precisam mais no produto ou serviço que você oferece? Eles querem a conveniência de saber que podem ir obter de você o conhecimento, eles querem o produto ou o serviço superior, eles querem um serviço altamente especializado. E às vezes o preço sozinho, porque às vezes o preço é só o denominador, é só a referência dele para o seu produto ou serviço. Então, às vezes as pessoas ficam batendo, é preço, não é preço. Porque o preço, no dia que você entrar nessa filosofia de preço, você entra e transforma o seu produto, sua empresa, numa mercadoria. E a partir desse momento você já não domina mais seu preço, você já não domina mais o seu mercado. Quem domina é o cliente, é o mercado que impõe o preço e essa. Então a integridade exige isso, exige que você seja certo. Porque se você não for, isso que vai acontecer, os clientes irão abandonarão. Erro de marketing número 6.
não educar o seu cliente para sair de um problema de um negócio. Vamos supor que você fez uma compra errada. Você comprou algo e ficou super estocado com aquele produto e você não sabe o que fazer. Bom, o que eu aconselho meu cliente a fazer é o básico. Dizer a verdade. Dizer a verdade absoluta para o seu cliente. Ora, como é que você faz isso? Porque simplesmente cortar o preço não quer dizer nada. Como é que você diz isso? Eu digo ao meu cliente, através de uma carta, através do e-mail, através de uma publicidade, eu digo que eu tenho um enorme estoque de tal e tal produto, que eu comprei demais, que esses produtos são bons para tal e tal finalidade, que eu estou interessado em vender eles no varejo, que eu comprei por 100, mas estou disposto a desfazer deles por 80. Que a composição e a função construtiva e os critérios de desempenho de tal produto é tal e tal e tal. Seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero com o seu cliente. Dessa forma, o seu cliente fica parceiro seu e está muito mais motivado a tomar uma decisão de compra. Então, aqui é um exemplo: se você comprou 9.000 ferraduras e você vai vender pelo seu custo real, ou mesmo abaixo do seu custo de 20%, você pode fazer... Uma das frases que você pode usar são isso: mas estamos apenas oferecendo esse valor para os nossos melhores clientes, como recompensa pelo seu contínuo apoio. Ou, estamos apenas fazendo essa oferta a novos clientes e clientes de primeira vez. Você tem que ser parentético, você tem que explicar para o seu cliente o porquê que você está fazendo tal coisa. Ok? Um ponto importante, talvez vital, é que você primeiro tem que educar o seu cliente para que ele aprecie o benefício que você está oferecendo para ele. Sem que haja essa educação prévia, o seu cliente não irá valorizar o benefício que você está oferecendo para ele. Então, por que você oferece tal valor? Isso é muito importante que você foque isso para o seu cliente. E isso se aplica a qualquer problema. Nunca, absolutamente nunca deixe de reconhecer o seu erro. Se você fez algum erro, reconheça isso para o seu cliente. Diga-lhes com certeza como será capaz de realizar. Esse é um argumento decisivo. Erro de marketing número 7. Deixar com que fazer negócio com a sua empresa seja fácil, atraente, desejável e, obviamente, divertido. Todo mundo quer se divertir em fazer negócio com você. Ops, tivemos um pequeno erro aqui. Por que fazem negócio com você? Porque a maioria das empresas fazer negócio com elas de uma forma tão complicada que chega a ser assustadora. Então você tem que tornar a forma de fazer negócio com você a forma mais simples possível. Quanto mais simples, melhor. Quanto menor o obstáculo para que a pessoa entre no seu negócio, na sua empresa, no seu centro de distribuição, que ela tenha resposta. Cada vez que você eliminar o risco de uma transação, as chances são muito maiores que alguém vai te dizer sim. Quão fácil é encontrar os produtos em sua empresa? Quão consciente você acompanha os pedidos de venda? Quão informados é o status dos seus pedidos? E lembre-se, isso é muito importante, você pode servir muito mais. Você não pode deixar de educar o bastante. Sempre eduque o seu cliente ou o seu prospecto. Você não pode informar demais. Sempre informe. Sempre. Você deve acompanhar, facilitar o processo de compra. Você deve atender de forma mais agradável, mais atenciosa. Erro de marketing número 8. Deixar informar os clientes as razões do porquê. Como eu falei, se você fez um anúncio, se você está anunciando, normalmente você vende um produto a 10, está anunciando por 7, por que você está anunciando por 7? Explique isso. Seja sincero com o seu cliente, seja honesto com ele. Conte-me as suas razões. Conte as razões por que você está oferecendo tal promoção, por que você está fazendo tal coisa.
Diga-me o que está fazendo, o que vai fazer, o que eu devo evitar de fazer. Diga aos seus vendedores é a porta de entrada da sua empresa. Você tem que treinar os seus vendedores para serem correlários exatamente com a sua própria filosofia. Eles têm que transmitir para os seus clientes a sua própria filosofia, ok? Isso é muito importante. Eles têm que falar a mesma linguagem que você fala. Quanto mais factual, crível, credível e plausível com as razões você me dá para lidar com você, mais eu sou obrigado a favorecer-lhe com o meu negócio. Erro de marketing número 9. Desistir de campanhas que ainda estão funcionando. Ora, se uma campanha está funcionando e está me trazendo resultados, e eu estou tendo o resultado que eu estou almejando, por que não continuar insistindo? Normalmente o empresário cansa-se muito mais cedo das suas campanhas do que o seu cliente, do que a sua massa. Então não permite que a dinâmica dos testes possa trabalhar para ele. Faz uma coxa de retalho da imagem da sua empresa. Os empresários cansam-se muito mais cedo do que o cliente. E, na realidade, o único voto que importa é o voto do mercado. É o voto dos seus clientes. Eles que importam. E agora o nosso último erro, erro de marketing número 10, é ao preparar comerciais, anúncios, TV e rádio, malas diretas, nunca esqueça de focar no seu cliente. Qual o benefício que ele quer? Ninguém mais. Porque só o seu cliente, só aquele que estiver interessado no seu produto, no seu serviço, ele vai ler o seu anúncio, vai ler o negócio. Outro ponto importante é o cabeçalho. O cabeçalho, 80% de um anúncio é o cabeçalho. Então, a importância do cabeçalho é fundamental na apresentação do seu produto, do seu serviço. E no mais, coloco-me à disposição. Esse tempo foi um pouco curto, mas eu tentei aglomerar para vocês o máximo de benefício possível. Você tem essa apresentação no site do portal, de forma que, se tiver interesse, você pode consultar o site do portal e ter toda essa apresentação e ler de forma mais ampla. Muito obrigado. Eduardo, aqui é a sua empresa, né? Lógico, minha empresa, meu contato. Se alguém quiser me escrever, tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei, você tem meu nome, desculpe, meu nome não, o nome da empresa, telefone, contato e tudo mais. Ótimo, meus parabéns, Eduardo, pela sua excelente apresentação. Muito obrigado. E estão chegando aqui algumas perguntas. E a primeira delas, que chega aqui para a gente, é da Lucilene, de Salvador, Bahia. Okay. Ela é estudante de secretariado executivo e gostaria de saber se a secretaria exerce algum papel de marketing na empresa e se ela pode contribuir para o marketing. A secretária é fundamental dentro da empresa, porque ela é a porta de entrada da empresa. Todo cliente, todo o prospecto que vai chegar na empresa, o primeiro contato que ele tem é a secretária. Então, quando eu treino alguém numa organização, eu treino todo mundo, desde a secretária até o office boy. Por quê? A forma como você responde esse cliente é a mesma, de forma salutar, porque uma vez que você atendeu bem esse cliente, isso se repercute, é uma espécie de espiral, isso se repercute para todos os segmentos da empresa. Ok, a próxima pergunta que chega aqui para a gente é da Mônica Medina, de Minas Gerais. Qual o melhor marketing para quem trabalha com os recursos humanos de uma empresa? Para os recursos humanos de uma empresa? Bom, eu teria que analisar especificamente, porque recursos humanos é muito amplo, muito vago, mas basicamente marketing para recursos humanos, eu teria que analisar o que ela queria. Ela quer contratar alguém, é isso? Não, na verdade eu acho que ela fala assim, qual o melhor marketing para quem trabalha os recursos humanos de uma empresa? Talvez ela expor o trabalho dela de recursos humanos para todos os colaboradores, né? Obviamente, quando você está numa empresa, você só tem duas possibilidades. Ou você vende o seu produto ou serviço, ou você compra a desculpa ou a resposta do seu cliente. Então, você que escolhe, ou você vende o seu produto ou serviço, ou você compra a resposta do seu cliente ou prospecto, um dos dois.
Mas sempre uma venda é feita, de uma forma ou de outra, uma venda é feita. Há um efeito transacional entre as duas partes. Ok, a outra pergunta que chega aqui é a do Bento, de Taquarituba, São Paulo. Como promover o marketing ou venda de serviços de educação diante de um cenário hoje em que o público é muito diversificado, com expectativas e contextos de vida diferentes? Bom, essa pergunta é fácil de responder. Você não pode ser bom para todo mundo, é impossível. Ninguém consegue agradar todo mundo. Eu acho que você tem que se especializar num setor, num determinado segmento, que você seja bom, que você possa optimizar o seu ativo, que é a sua força. Dessa forma, você pode optimizar isso e obter maior valor agregado para a sua função. Eu acho que essa é a melhor forma que você pode fazer. Ok, Eduardo, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu vou aqui para a última pergunta. Lógico. Que é da Rafaela Irineu, ela está nos acompanhando de Resende, Rio de Janeiro. Qual a sugestão para quem quer começar um negócio? Como começar a trabalhar o marketing neste negócio? Bom, isso aqui é o básico do básico, mas eu acho que qualquer um que comece em qualquer negócio, qualquer que seja, eu acho que a coisa mais fundamental que qualquer empresário deve ter chama-se paixão. Se você não for apaixonado pelo que você faz, você não vai aguentar a dor de cabeça que você vai ter com funcionários, a dor de cabeça que você vai ter com clientes, que é uma coisa natural, que isso acontece. Achar que não acontece é ilusão, acontece. Então você tem que ser um apaixonado pelo que você faz. Eu acho que a paixão é elementar para o sucesso de qualquer empresário, em qualquer segmento que ele empreenda. Legal, muito obrigada mais uma vez, Obrigado Eduardo, parabéns novamente. Obrigado a vocês. Bom, e a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado desta apresentação. Na próxima semana a gente tem mais palestra aqui para você. Até lá!